Domingo, 1º de abril de 2018, Profeta Elias, testemunha mártir do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Quero gravar um vídeo nesta noite. Agora, 20 minutos atrás aproximadamente, eu gravei um vídeo ali dentro da rodoviária de Campinas para falar sobre o fluxo de passageiros, fluxo de pedestre que estava aqui na rodoviária de Campinas. E agora eu peguei aqui uma lembrança de algo que eu quero fazer um comentário com vocês sobre um tema interessante que eu quero tratar, para deixar para vocês documentado também mais uma informação sobre linguagem codificada da globalização. Então o nome desse título desse vídeo vai ser, eu vou dar o título para ele de linguagem inversa, ou seja, uma linguagem codificada. O que é uma linguagem inversa? É uma linguagem invertida. Então eu inverto as representações, por exemplo, das palavras. Por exemplo, eu quero falar frio, ao invés de falar frio eu falo calor. Hoje está muito calor. Mas quando eu tenho uma combinação de codificação dessa mensagem, então quando eu falar isso para a pessoa, hoje está muito calor, ela vai compreender que eu estou dizendo que está muito frio. Em toda a linguagem, em todo o vocábulo português, eu vou utilizar essa codificação, chamada de linguagem inversa. Ou seja, tudo que eu disser é o contrário. Então isso é uma codificação que a globalização utiliza para tratar assuntos confidenciais, assuntos ocultos. Então, por exemplo, eu quero falar que eu preciso ir a um tal lugar muito rápido. Então eu digo para a pessoa assim, eu estou indo em tal lugar, mas eu não tenho nem um pingo de pressa de ir. Então eu estou codificando uma linguagem oculta dentro dos termos que nós temos disponível dentro da linguagem português, dentro da linguagem portuguesa. Então você inverte todos os fatores e aí você vai ter a codificação, o desdobramento do que você está falando, o desdobramento da codificação. Por exemplo, eu preciso dizer para uma pessoa que ela tem que ir, por exemplo, num lugar muito alto. Eu digo para ela assim, olha, se você ir naquele lugar lá abaixo, já está suficiente. Então, uma inversão das palavras, inversão das ideias, para passar uma codificação cifrada, uma codificação inversa, invertida, para que as pessoas que me ouçam não entendam o que eu estou passando de mensagem. Essa é uma das codificações da linguagem da globalização. Existem centenas, milhares, mas essa é muito importante. Por exemplo, a pessoa está com fome, ela diz o seguinte, olha, graças a Deus eu estou bem alimentada hoje, estou sem nenhum pingo de fome. Então, qual que é a mensagem original que eu quero passar? É que eu estou morrendo de fome. Então, a globalização, a religião pagã, ela se utiliza desse artifício, que é uma ferramenta terrível, que você não vai entender jamais o que eles estão falando, mas que também para você saber o que está querendo dizer, você tem que saber dessa revelação, que é o quê? A inversão das palavras. E aí, entre a inversão das palavras, eu tenho uma série de códigos também que eu posso utilizar, entendeu? Uma série de codificação. E aí o que acontece? O diálogo, a informação transmitida, a mensagem, o filme, o vídeo, o documental, ele fica inelegível a mim, que não tenho conhecimento dessa ferramenta que é utilizado pela globalização. Então, uma forma de ocultismo, uma forma de ocultar a verdade. Toda essa aplicação dessa tecnologia, que é a inversão das palavras, são aplicadas a nível global, a nível de todo o tempo histórico que se passou. Então hoje, atualmente, nós temos um nome codificado como globalização. Mas na antiguidade não existia uma globalização, mas já existia essa codificação, essa ciência oculta para esconder os mistérios, ou seja, os segredos dos governos,
os segredos da ciência, os segredos da espiritualidade, do astral, já havia essa linguagem cifrada, codificada, que é nada mais, nada menos que a inversão da mensagem. Ou seja, eu pego uma mensagem, inverto os fatores e aí eu vou ter o que é real dentro de uma codificação. Então eu preciso dizer, por exemplo, para um amigo meu que um outro conhecido meu está sem dinheiro. E aí eu faço uma inversão da informação. Eu digo assim, aqui o rapaz lá é rico, meu amigo. Então o que eu estou querendo passar de informação? Que o meu amigo está sem nenhum dinheiro. Então, inversão das mensagens, ou inversão, palavras invertidas. Então eu consigo esconder uma mentira dizendo, passando ela como uma verdade. Eu consigo ocultar e fazer uma manipulação astronômica com essa ferramenta, chamada inversão das ideias, inversão das palavras, inversão do texto. Então, o que você vê atualmente na mídia, porque essa ferramenta é utilizada pela mídia principalmente, é utilizado nos filmes, é utilizado na religião, é utilizado nos banners, nos outdoors, nas revistas, em toda a tecnologia da ciência é utilizado essa inversão de fatores, inversão das ideias. Ou seja, eu vou passar a mensagem central, a mensagem verdadeira, porém só vai compreender a mensagem quem souber desta ferramenta que eu estou utilizando. Ou seja, eu estou utilizando uma ferramenta de inversão de fatores. Então quem receber a minha informação e souber desta ferramenta que eu estou utilizando, ele vai saber decodificar a minha mensagem, decodificar a minha informação. Então estas são as ideias e estas são umas das ferramentas utilizadas pelo paganismo, pela religião antiga, pela religião ancestral, lá dos sumérios, dos lendários atlânticos, dos acádios, dos egípcios, das civilizações antigas, Babilônia, Pérsia, Média, Mesopotâmia, etc. e tal. Tudo que você pegar dentro da literatura, tanto de historicidade, tanto de literatura que você vai encontrar de documentos, por exemplo, arqueológicos, eles vão estar passando uma mensagem cifrada, codificada. Ou seja, aquela informação que está ali tem uma codificação de inversão das ideias, porque a mensagem é oculta. Mesmo que a mensagem te venha à mão, por exemplo, eu faço um bilhete para o presidente da República usando esta ferramenta de inversão de informação e outros códigos, que eu vou falar num outro vídeo para vocês. Tem centenas, esse é um deles, mais importante é esse. Esse é uma base meio que fundamental dessas codificações. Por exemplo, eu quero mandar uma mensagem para o presidente da República, mas é um segredo. Eu posso mandar pelo intermédio de qualquer pessoa, porque elas não sabem o que eu estou falando. Eu inverti as palavras e usei um monte de codificação. Então eu posso mandar uma mensagem de carta aberta, não preciso nem lacrar minha carta. Pode ir aberta na mão de qualquer pessoa, pode ler, ninguém sabe o que eu estou falando. Eu estou tratando de um assunto dentro de uma linguagem codificada, ou seja, deixa eu lembrar aqui uma codificação que era utilizado antigamente, deixa eu ver se eu lembro o nome dessa linguagem, é linguagem código Morse, uma coisa assim. Era uma linguagem que era codificada, então a pessoa, através de toques, ele codificava uma mensagem e a outra pessoa do outro lado conseguia entender a informação dele. Então, sem essas ferramentas, você não vai entender o que é o mundo, o que são as nações, o que é a globalização, o que é o paganismo, porque a globalização é já esse poder que você vê, toda essa estrutura de globalização que você pode enxergar no mundo, as mídias, as televisões, as religiões ocultistas, pagã, elas já são, esse poder que existe já é porque eles conseguiram trabalhar ocultamente, ou seja, guardando o segredo. Então quando você consegue guardar o segredo, você já tem uma grande quantidade de valor em potencial, ou seja,
ninguém sabe o que você está tratando, ninguém sabe o que você está trabalhando, você trabalha em segredo, trabalha em oculto. Há condições e a possibilidade de você derrubar todos os teus rivais, os teus inimigos, é 100%. Porque o teu inimigo não sabe as tuas ferramentas, não sabe as tuas armas, não sabe o poderio que você tem. Então você trabalha derrubando fortalezas, derrubando ideologias, derrubando tudo que se opõe à tua soberania. Então este foi um dos trabalhos que os donos, senhores do mundo, a globalização, criaram para manter toda esta soberania, todo este poder, toda esta tecnologia. Por exemplo, uma nação cria uma tecnologia militar, mas ela não pode divulgar essa informação, senão outros podem copiar. Então ela codifica aquela informação. Por exemplo, eu tenho que passar uma informação tecnológica para um cientista, mas essa informação já tem que estar na base codificada. Ela não pode ser uma informação aberta. Então eu codifico a mensagem, codifico toda a tecnologia e falo tudo por codificação. Conclusão: se ocorrer um assalto, por exemplo, e a pessoa carregar aquela tecnologia, aquele script tecnológico, de informação tecnológica, ele nunca vai saber o que eu falei, nem nunca vai conseguir criar o que eu criei através daquela tecnologia. Porque a minha bula, o meu projeto científico, tecnológico está codificado. Então ninguém vai conseguir acessar, ninguém vai conseguir colocar em prática aquilo que eu consigo pôr. Por quê? Porque eu tenho a tecnologia. E a tecnologia está oculta comigo, só eu sei a tecnologia. E eu passo essa tecnologia de forma codificada só para quem eu quero que a mensagem chegue. Então, os interlocutores que queiram furtar a minha tecnologia não vão ter êxito. Eles podem ter a tecnologia na mão, só que eles não vão saber traduzir. Por isso é utilizado aquelas linguagens codificadas, os hieroglifos, aquelas mensagens que são codificadas nas paredes, nas muralhas do Egito Antigo. Aquilo ali é nada mais, nada menos que uma codificação numa linguagem já codificada na base. Ou seja, o que você pegar ali, você pode até conseguir interpretar segundo a percepção e o conhecimento que você tem atual. Mas mesmo assim, quando você conseguir fazer o desdobramento e toda a decodificação daquela mensagem que você viu, você não vai saber o que é a realidade, porque ali já é uma mensagem codificada. Então, quando a mensagem é codificada na base, ninguém vai conseguir desmitificar aquela mensagem, ao menos que seja um grande mago, um grande bruxo ou um grande profeta, que aí ele vai ter a revelação, ele vai conseguir sondar o que foi projetado para ocultar e para codificar. Ele vai ter a revelação de qual mensagem, qual ferramenta foi utilizada para encriptar, vamos dizer, aquela documentação. Por exemplo, por isso que existe hoje, dentro da linguagem informática, códigos de criptação, ou seja, sua mensagem está sendo codificada e ela está criptada da base até o destino, ou seja, é uma mensagem de código. Pode qualquer pessoa pegar aquele código, ninguém sabe o que significa. Tem que ter um cientista, um tecnólogo, um técnico para decodificar aquela informação. E se aquela informação é uma informação oculta, melhor é que ela nunca seja decodificada, que ela fique da forma que está. Pois só saberão os ocultistas, só saberão os templários, os que conhecem os segredos daquela tecnologia, vão saber decodificar aquela informação. Então aí uma ferramenta para você muito importante. Talvez você vê pessoas conversando diariamente, você vê documentos diariamente, você vê reportagens diariamente, você vê entrevista diariamente, mas você não sabe o que significa e nunca vai saber, porque já a mensagem, a reportagem, o livro, a tecnologia já foi codificada na raiz, ou seja, quando ela foi escrita, já foi escrita numa linguagem inversa, usando diversas e centenas de codificação e códigos subliminares para poder passar informação. Então, só vai ter acesso, só vai saber o que aquilo significa quem tem os segredos do oculto, do ocultismo. Então, eu acredito aí que você teve uma grande informação nesse vídeo. O que você vê não é verdade, é só uma sombra da verdade. Em quase 99% dos setores da sociedade.
da globalização. Tudo que você vê, toda reportagem, toda entrevista, toda matéria é um código. Não é a verdade. Uma pessoa que morre, ela morreu por quê? Por um código. A morte dela é o simbolismo de uma codificação do que está ocorrendo no astral. Um político, por exemplo, perde o cargo. É uma realidade? É uma realidade primária. Só que não é a verdade do ocultismo, porque aquele político morreu para mostrar que no astral foi tirada uma grande entidade daquele posto de trabalho. Então morreu o político perdeu o cargo. Isso é linguagem cifrada, codificada, oculta. Linguagem de ocultismo. Por exemplo, uma reportagem, caiu um prédio que desabou. Aquilo é a realidade? É a realidade daquele fato. Mas o que aquilo ali quer mostrar para nós, para os ocultistas? Está mostrando para o ocultista que um grande prédio no mundo astral desabou. Então teve que implodir um prédio para mostrar o que estava acontecendo no astral. Ou seja, aquela verdade, aquele ocorrido é uma verdade? É uma verdade para aquele fato. Porém, ele não é a verdade dos fatos primordial, que é o que? O astral. Então o astral mostrou, através de um acidente, de um atropelamento, de uma situação, o que estava ocorrendo no astral. Isso é linguagem ocultista. Muita shalom a todos. Deus possa abençoar a tua vida e te iluminar e esclarecer o teu conhecimento. Estamos envoltos aí em uma série de codificações e ninguém sabe nada, porque tudo está codificado. E o profeta Elias tem sido levantado pelo Eterno para poder dar uma luz, para poder decodificar estes segredos, para que haja uma libertação do povo que está cativo de toda essa mitificação, de toda essa bruxaria, essa feitiçaria, de toda essa modernidade que prendeu o povo do Eterno, para eles não compreender a realidade dos fatos. Muita shalom a todos, fiquem todos na paz do Eterno.